Olá, eu sou a Ângela, estamos novamente começando o nosso podcast Mente em Movimento, mais uma produção do Castelo Cultural, hoje nosso último episódio do podcast que fala sobre saúde mental, bem-estar e como o esporte pode transformar as nossas vidas. Conto com a ilustre presença dos colegas Deise Araújo, psicóloga e ciclista, e também Luiz Alberto, técnico de enfermagem e ciclista. Olá. Olá, boa noite, Ângela. Muito bom estar aqui novamente. O coração já está apertado, né? Vamos indo aí para o final desse podcast, que eu acho que foi tão legal a gente trazer aqui e partilhar desses momentos. E hoje, o episódio final da nossa série, nós vamos falar sobre um tema também muito importante, que é o medo do silêncio, a pausa e da solidão. E por que parar não é fraqueza, mas sim coragem, né? Nos momentos que a gente precisa aí. Durante muito tempo, então, eu tinha medo de parar. Tinha a sensação de que parar doía. Então, estava sempre em movimento, sempre correndo, atrás de uma coisa, atrás de outra. E, de repente, era como se o silêncio revelasse o que eu não queria escutar. Então, quando eu me via em silêncio, aquilo me tirava do eixo também. E foi aí que eu percebi que no silêncio eu reencontrei a minha força, o meu equilíbrio. E sim, a pausa me ensinou a respirar, porque muitas vezes eu sentia até dor no peito, achando que era algum problema físico. Eu sei que muitas pessoas vão até o hospital e chega lá com aquela sensação, acho que o Luiz pode falar um pouco disso também, né? De sensação de infarto e tudo mais, e nada mais é do que um fundo emocional, não é mesmo? Isso. E a gente está falando de saúde mental porque é muito triste o transtorno mental, né? Então, a pessoa, quando está num transtorno mental, é onde acontecem as tragédias, onde acontece tudo que é de negativo. E nós estamos falando que o esporte nos leva a um equilíbrio e o esporte ao ar livre, no caso o ciclismo, nos leva de encontrar os 7 remédios da natureza, né? Que nem eu falei, a luz solar, o ar puro, a água, a alimentação natural, que é o exercício físico, né? O descanso, a temperança e moderação. E ainda existe um 8º elemento, que é a espiritualidade ou a fé. Então, a prática de oração, de meditação, de ter uma crença, uma fé, isso promove também saúde mental. Inclusive, assim, nosso documentário aí fala do pedal da fé, né? Que é ao mesmo tempo que você está fazendo você está pedalando e tendo acesso a esses remédios naturais, você está indo exercitar a sua fé. Então, é muito importante a gente ter essa fé, né? A fé em Deus, e cada um com a sua própria religião, para poder ter saúde mental. Muito obrigada, Deise. Eu quero trazer aqui alguns dados, né, para a gente ter um contexto melhor, e em seguida eu vou pedir para você me responder. 15 minutos de silêncio por dia aumentam a produtividade em 23%. A ausência de estímulo fortalece o processamento emocional. E solitude voluntária está ligado à estabilidade emocional, o que a gente tanto fala aí das ações em grupo, né? Então, agora eu tenho uma pergunta para você estar elucidando para a gente. Como tornar, então, a pausa uma aliada? Já que muita gente tem medo, e vê-la como uma aliada e não uma ameaça. Ângela, excelente pergunta. Nós temos pausas e diferentes tipos de pausas. É a pausa diária, a pausa do final de semana, a pausa das férias e a pausa quando a gente percebe que o corpo não está bem. Aquela pausa necessária, a pausa médica, a pausa observada. E que bom que se for em tempo ainda para a pessoa ter essa pausa. Então, a pausa necessária diária, a gente precisa de uma pausa para conseguir esses 15 minutos que você mencionou, para fazer o Mindfulness que a gente exercitou aqui em um dos nossos episódios anteriores. Quem não ouviu, ouça, porque foi muito interessante.
Então, a pessoa precisa se conectar com o agora e buscar esvaziar a mente. E ela tem que conseguir estar consigo mesma. Muitas vezes, a pessoa, a depender do momento que ela esteja na vida, ela não consegue ficar sozinha com ela mesma no momento para ela esvaziar essa mente, para que ela consiga se conectar com o agora. E como a outra pausa que eu falei, que é extremamente importante, quando percebido que a pessoa precisa parar, seja estudo, seja a pausa com relação ao trabalho, à família, a pessoa precisa, de fato, ter aquele momento. Muitas vezes, uma semana, a pessoa já consegue se reconectar e ficar bem novamente. Então, é essa questão. O corpo, o cérebro, ele não foi feito para funcionar 24 horas por dia, 7x7. Ele precisa ter o seu momento de descanso. É muito importante, né? A gente está vendo aqui, ao longo desse podcast, vários assuntos. O nome do podcast já fala Mente em Movimento. Tanto nos remete de não ficar parado, não ficar estagnado, como também da necessidade de parar a mente, né? Parece contraditório, mas não. Tudo faz sentido na medida certa, no ponto certo. Então, a gente tem sempre que buscar o equilíbrio entre as coisas. Então, para você, a nossa dica que fica é: se observe, preste atenção, dê valor aos seus pensamentos, aquilo que fica ruminando não é legal. A gente tem que ter tranquilidade para seguir, para tomar as nossas ações, as nossas atitudes. A gente também tenta destacar a importância do esporte, seja ele o ciclismo, ou seja qualquer outro, até mesmo uma caminhada que seja. A gente também trouxe aqui a importância de você procurar ajuda, não é mesmo? E muitas vezes não é só uma ajuda num pronto-socorro, mas sim com profissionais de terapia para tentar entender o que o seu corpo está falando. Temos até aquele livro, né? O Corpo Fala. Sim. E que nos traz dicas excelentes, porque muitas vezes a gente não percebe. E é muito importante. Eu queria aqui, nesse momento, que vocês deixassem algumas dicas para o nosso público. Deise, o que você tem para falar? Eu vou dar algumas dicas sintetizando um pouco dos nossos 4 episódios. E volto a dizer, pessoal, ouçam os outros também. Quem chegou neste e não ouviu, ouçam, que estão bem enriquecidos aqui. E fizemos de todo o coração. Comece, com relação às atividades físicas, a gente sempre orienta. Comece do simples. E antes de começar, veja a sua saúde, veja como é que você está, procure um médico, faça seus exames. Outra dica: não se compare a ninguém, não veja a sua evolução em comparação a outras pessoas, não se cobre demais, né? Veja o que você já fez de bom, o que te trouxe até aqui, não desvalorize. E às vezes situações pontuais não te definem, não é o que define o João, o Antônio, né, a Deise, a Ângela, o Luiz. Situações pontuais que não deram certo, dorme no outro dia, faça de outra forma. Se não tem oportunidade de refazer, ressignifique e não tire um pouco o chicote da mão, né, para que você possa evoluir. Comece com ferramentas que você tem, mas comece. Não tem uma bicicleta power? Não, a gente não precisa de uma bicicleta cara para iniciar um esporte. A gente não precisa do melhor tênis, a gente precisa começar. Então, estas são algumas dicas que eu sugiro para vocês. E assim, a gente não pode deixar de falar com relação ao autocuidado. Se ame. Se você tem um sonho, busque aquele sonho, mas ame desde já o que você tem. Seja o seu corpo, seja os seus bens materiais, seja o seu trabalho. Busque seu sonho, mas olhe para o que você já tem, já conquistou, e ame com todas as forças. E Luiz, você na área da saúde, alguma dica? Tudo que falamos aqui tem muito significado. Eu mesmo, pessoalmente, eu voltei a fazer minhas caminhadas.
né, ao ar livre. Aos poucos estou voltando pedal também. Então, mesmo, às vezes a gente passa um período da vida da gente que a gente faz bastante esporte, faz tudo certinho, né? Aí depois acontece isso, acontece aquilo e a gente acaba se afastando. Mas sempre é hora de voltar, sempre é um momento. Então, é isso aí. Recomeçar, né? E você falou, Deise, eu achei muito interessante, a gente não deve se cobrar demais e também a gente não deve se menosprezar. Então, tem pessoas que se cobram, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer e tal. E tem pessoas que são o contrário. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Não, acredite em você, siga seus sonhos, siga seus instintos, tenha a sua fé. E tudo aquilo que você tem vontade, corra atrás. Não importa se é fácil, se é difícil, se é curto, se é longo. Tem vontade, você pode. Para tudo existe um preparo, para tudo existe um caminho. Comece devagar, vá intensificando e logo você está atingindo aí os seus objetivos. Com relação ao nosso emocional também, não adianta colocar os problemas no liquidificador e achar que vai bater tudo e que vai solucionar de uma vez, porque não vai. Porcione os problemas. É um de cada vez para a gente resolver, para a gente correr atrás. Cada dia você tira uma pedra no seu caminho e quando você vê, você já está chegando longe, né? A mente em movimento também precisa de descanso. Então, nem o ócio demais é bom e nem a correria demais. Tudo no seu tempo, tudo na sua proporção. Obrigada a vocês que caminharam com a gente até aqui. Esse é um projeto em contrapartida à Lei Paulo Gustavo, do nosso documentário Caminhos da Fé, uma jornada durante a pandemia, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós apresentamos aí realmente uma pedalada histórica que aconteceu com um grupo pequeno durante a pandemia e a gente vai falar aí sobre várias coisas, significados, superação, amizade, companheirismo e fé. Se esse podcast tocou o seu coração, compartilhe. E nos vemos na próxima temporada. E até lá, que o silêncio seja seu refúgio e não seu medo. Muito obrigada.